Olá, tucanos! Estamos mais uma vez aqui com a especialidade de biossegurança. Hoje, o nosso tema é endemias e vacinas. Você verá um pouquinho sobre doenças que ocorrem aqui no nosso Brasil e que afetam muitas pessoas e também sobre a importância de se proteger. Existem outras doenças que a gente pode estar estudando que elas não são epidemias ou pandemias ao longo do mundo, mas elas são doenças endêmicas, ou seja, aquelas doenças que nós falamos antes, que afetam uma determinada população, uma determinada região e continuam sendo um problema consequente até os dias de hoje. Vamos falar agora sobre algumas delas. A primeira delas que eu gostaria de citar é a cólera, que é uma doença contagiosa que afeta especificamente o nosso intestino delgado. Ela é causada por uma bactéria, que essa bactéria ela libera uma toxina e essa toxina afeta todo o processo digestivo e causa os sintomas da cólera. O principal sintoma, então, dessa doença é a diarreia, que é uma diarreia muito forte, muito frequente, começa de repente, às vezes é acompanhada de vômito ou não, e raramente de febre e dores abdominais. Essa diarreia tem uma cor acidentada, ela não tem um cheiro muito característico, muito podre, e não tem sinais de sangue ou de pus na diarreia, mas é uma diarreia muito intensa. Quando nós temos diarreia de maneira muito intensa, nós desidratamos muito rápido e isso faz um mal tremendo para o equilíbrio do nosso organismo. Então, esse é o principal problema da doença da cólera. A transmissão da cólera se dá através de uma coisa que nós chamamos de transmissão fecal-oral. Ou seja, a gente entrar em contato com algum alimento, com algum material que esteja contaminado com fezes que tenham a doença, que tenham a bactéria, o Vibrio cholerae, e de alguma maneira levar isso à nossa boca e ingerir. Seja um alimento mal lavado que nós ingerimos, um alimento mal preparado que nós ingerimos, ou tocamos em algum lugar contaminado e depois colocamos a mão na boca e assim fizemos a transmissão da doença para dentro do ser humano. Isso é uma chamada de transmissão oral fecal. As epidemias de cólera elas são muito comuns, principalmente em países de terceiro mundo. Por quê? Porque são países que são caracterizados pelas suas condições de saneamento básico muito ruins, muito baixas, e condições de saneamento básico ruins são o melhor ambiente para se proliferar essa doença. E como é que a gente trata essa doença? A gente vai tratar essa doença através de medidas paliativas, ou seja, são medidas que têm o objetivo de tratar os sintomas da doença. Para a doença específica não existe um tratamento certo. Alguns médicos fazem tratamentos com antibióticos de acordo com a indicação, mas lembrem-se, antibióticos nós sempre devemos tomar somente com indicação médica. O uso de antibióticos sem prescrição, o uso indiscriminado de antibióticos pode provocar resistência a esses medicamentos, criar superbactérias que vão ser resistentes a qualquer remédio e não conseguem ser derrotadas. Então a gente sempre deve tomar antibiótico apenas com atenção médica. E voltando para o nosso assunto, as bactérias, então, elas são tratadas com antibióticos, a pessoa é tratada com os cuidados aos seus sintomas, ou seja, ela está tendo muita diarreia, medicamentos contra a diarreia. Ela está desidratada, vamos hidratar essa pessoa. Muito soro, seja por via venosa ou soro oral, para combater. Tratamento também da febre, caso a pessoa aparente, enfim, todos os sintomas vão ser tratados individualmente. E a última epidemia grande conhecida da cólera, ela ocorreu em 1817. Desde então, essa bactéria ela sofreu várias mutações, várias diferenciações e ela continua afetando o organismo. E o que a gente pode fazer para prevenir? Cuidados básicos de higiene. Lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, preparar bem os alimentos e ter saneamento básico aonde nós vivemos. Tuberculose. Essa é uma doença causada por outra bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Essa doença ela é caracterizada por tosse
contínua, uma tosse com muita secreção por mais de 2 semanas, febre, dor no peito, dificuldades para respirar, muito catarro sendo produzido. Ela é uma doença infecto-contagiosa que é provavelmente a mais comum e a que mais afeta pessoas em todo o mundo. E aqui no Brasil, ela é uma das doenças que mais mata em toda a população. Essa doença ela é transmitida também através de gotículas de tosse, espirro ou até mesmo falando contaminadas com a bactéria, com o bacilo de Koch. E ela é uma doença que ela tem tratamento, um tratamento específico, porém ele é um tratamento muito longo, muito difícil. E é importante que a pessoa faça o tratamento todo. Esse tratamento envolve a tomada de remédios, de medicamentos, por 6 meses. E é importante que a pessoa, mesmo que já esteja se sentindo bem, continue tomando a medicação até o fim para evitar a criação de bactérias resistentes à medicação, como nós já falamos. A tuberculose, historicamente, ela causou muitas mortes até a descoberta de qual era a sua causa e assim a descoberta de como poderia ser tratada. E ela soma 1 milhão de mortes entre 1850 e 1950. Essa doença também é prevenível por vacina, através de uma vacina conhecida como BCG. É muito importante que todos nós tenhamos a nossa vacinação em dia para prevenir doenças que são realmente fáceis de se evitar se nós tivermos os cuidados devidos. Outra doença infecciosa que afetou grande parte da população mundial e ainda afeta hoje em dia é a febre amarela. Essa doença já é causada por um vírus, diferente das doenças anteriores. E esse vírus, ele normalmente existe em primatas, ou seja, macacos e outras espécies diversas, que vivem em ambientes silvestres, próximos de onde os homens vivem. A doença ela é transmitida quando mosquitos vão lá, picam esses primatas e se contaminam com o vírus e picam o ser humano depois, passando assim o vírus para o ser humano. Essa doença ela surgiu lá na África muitos anos atrás, ela foi trazida para o Brasil juntamente com os navios negreiros e ela se instalou muito bem aqui na nossa população silvestre e ela afeta muito bem a nossa população humana porque nós temos muitos mosquitos aqui na nossa região. Esses mosquitos, então, que fazem essa transmissão, são uma das maneiras da gente evitar a doença. O combate aos mosquitos é uma das maneiras da gente evitar a febre amarela. Então, todos aqueles cuidados que nós conhecemos para evitar a proliferação de mosquitos, como retirar água de lugares em que a água fica acumulada, utilizar mosquiteiros, utilizar repelentes, são maneiras de prevenir a febre amarela. A febre amarela ela também é prevenida através de uma vacina específica, muito segura, muito bem estabelecida, que também faz parte da nossa vacinação nacional para todas as crianças. A febre amarela ela já causou diversas epidemias ao redor do mundo, a mais marcante dessas tendo ocorrido na Etiópia de 1960 a 1962, causando cerca de 30 mil mortos. Como nós já falamos, ela é uma doença prevenível e o que nós precisamos fazer é tomar os cuidados devidos para evitar essa doença. A febre amarela ela é uma doença endêmica aqui no Brasil, não tanto na nossa região urbana de Manaus, mas nas regiões mais periféricas e em outras regiões do sul e sudeste também do Brasil. Outra doença que nós também temos casos endêmicos em várias partes do mundo é o sarampo. Essa doença também é causada por um vírus e ela também é transmitida através de secreções das vias respiratórias, por tosses, espirros ou fala, que levam as cutículas contaminadas de uma pessoa a outra. O período de incubação, ou seja, o período em que essa doença ela se instala no nosso corpo e começa a se reproduzir para poder tomar conta, para poder se manifestar, ele é de 12 dias mais ou menos. Mas a transmissão pode acontecer antes de aparecer os sintomas. Então, eu mesmo sem estar sentindo nada, já posso estar passando essa doença para outras pessoas. Os sintomas principais são manchas avermelhadas pelo corpo, febre, tosse, mal-estar, perda de apetite. E são sintomas muito incômodos, muito desconfortáveis, que podem levar a pessoa até necessitar internação hospitalar. A febre amarela tem esse nome porque ela vai causando com que a pessoa tenha, principalmente nos olhos, mas também na sua pele, o desenvolvimento de uma coloração amarelada, chamada de icterícia,
que é muito característica da doença e foi por essa razão que essa doença ficou conhecida assim. Uma síndrome febril que deixa a pessoa amarelada, ou seja, febre amarela. O tratamento da febre amarela também é através do tratamento dos sintomas. Não existe uma medicação específica para combater o vírus da febre amarela. Então, a pessoa é tratada e internada de acordo com a necessidade, de acordo com cada um dos sintomas que ela está apresentando, até sua completa recuperação. A febre amarela também é prevenível por vacina. Também é uma vacina bem estabelecida, uma vacina segura que faz parte do nosso quadro nacional de vacinação para todas as crianças. E a doença ela foi considerada erradicada já em muitos lugares, mas infelizmente aqui no Brasil nós ainda não conseguimos erradicar totalmente a febre amarela, mas estamos trabalhando para chegar lá. Outra doença que também é endêmica aqui no Brasil é a malária. Ela é causada por parasitas que habitam o nosso sangue, que são do gênero Plasmodium. Existe uma estimativa de que cerca de metade da população em todo o mundo está sujeita a um dia se contaminar pela malária. O parasita da malária ele é transmitido também através da picada do mosquito, assim como a febre amarela que nós acabamos de citar. E aos sintomas da malária, algumas pessoas começam a apresentar sintomas um pouco semelhantes à gripe, mas eles são bem característicos. A partir da segunda semana de infecção, a pessoa vai começar a apresentar febre com ciclos típicos. Então, em horários específicos do dia, a pessoa vai ter as crises de febre com calafrio, muita sudorese, mal-estar, dores de cabeça, dores nas articulações. É uma doença com características bem específicas e quem já teve malária uma vez sabe quando tem de novo, exatamente por seus sintomas serem muito característicos. Essa é uma doença tratável, com medicação específica, que é feita em esquemas de 7 a 14 dias, dependendo da necessidade de cada paciente. A malária ela é endêmica em muitos lugares do mundo, inclusive aqui em Manaus, onde nós vivemos, e ela atinge e afeta muitas pessoas. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que todo ano cerca de 430 mil pessoas morrem por causa da malária, sendo que 70% desse número são crianças com menos de 5 anos. Então ela é uma doença muito grave, muito impactante na população e ela deve ser combatida com todas as forças. Qual que é a maneira de se prevenir a malária? É o controle ao vetor, o controle ao mosquito. Não existe vacina específica para a malária, infelizmente. Então, o que nós podemos fazer é procurar evitar que o mosquito se reproduza, utilizar mosquiteiros, utilizar repelentes, evitar as zonas endêmicas nos horários de mais saída do mosquito, que são os horários do pôr do sol, em lugares com rios, com muita água, para a gente poder estar prevenindo, evitando ser contaminado pela malária. E por fim, a última doença que eu trago para falar para vocês é a AIDS. A AIDS é uma sigla, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus chamado de HIV, que leva a uma perda progressiva da imunidade, porque esse vírus em específico, ele gosta de viver e de se reproduzir nas nossas células da defesa do organismo, que são os anticorpos. Então, esse vírus ele ataca essas células, vai destruindo essas células e vai diminuindo as defesas do nosso corpo. Essa doença, que na verdade é uma síndrome, ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que são causados pela queda dessas nossas células de defesa nos organismos. Quanto mais ela progride, mais desprotegida a pessoa se encontra. O vírus HIV, ele se transmite principalmente através de relações sexuais sem proteção, e ele também pode ser transmitido através do compartilhamento de instrumentos que envolvam sangue, como seringas e agulhas para uso de drogas ou outras razões, que sejam compartilhadas entre as pessoas, ocorre essa transmissão. Ela também pode ser transmitida a profissionais de saúde através de acidentes de trabalho, em qual os profissionais eles se descuidam e acabam se furando, se lesionando com alguma seringa, alguma agulha, algum material contaminado. Hoje em dia, as pessoas que têm o vírus do HIV e são adequadamente tratadas, elas
têm boa qualidade de vida, muitos anos de vida e não morrem mais. Anos atrás, cerca de 20 anos atrás, o vírus ele matava muitas pessoas, era considerado praticamente uma sentença de morte quando a pessoa tinha o diagnóstico, mas hoje em dia, com o tratamento específico, que é conhecido como coquetel, porque é uma combinação de diversas drogas, o vírus ele pode ser combatido e a pessoa pode ter uma vida tranquila, uma vida normal, uma vida boa, com qualidade de vida. Como que a gente previne, então, a transmissão dessa doença? A maneira principal de se prevenir ainda é o uso de preservativos, também conhecido como camisinhas, ao se ter relações sexuais, cuidados com materiais de transfusão sanguínea, materiais que envolvam o sangue, então sempre usar seringas descartáveis, evitar compartilhar seringas com outras pessoas e cuidados de biossegurança para os profissionais de saúde que trabalham com amostras de sangue, possivelmente ou não contaminadas. Muito bem. De todas essas doenças que nós conversamos agora há pouco, eu comentei uma coisa em comum para várias delas. Vocês conseguem se lembrar o que é? É o uso de vacinas para prevenção. Mas, então, como que as vacinas funcionam? Qual que é a importância da gente ser vacinado regularmente, manter nossas vacinas em dia? Basicamente, o que acontece é que quando o nosso organismo ele é atacado pela primeira vez por alguma doença, o composto que entra no nosso corpo é chamado de antígeno, ou seja, uma substância estranha ao organismo. Esse antígeno ele vai entrar no nosso corpo e ele vai ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do corpo. O sistema imunológico, ele vê esse antígeno e ele começa a produzir uma série de proteínas chamadas de anticorpos que vão combater esse antígeno. Porém, o que acontece é que essa primeira vez em que o nosso organismo está conhecendo essa doença estranha, ele não consegue ser rápido o suficiente para produzir os anticorpos que vão combater a doença e assim a doença ela se instala no nosso organismo e ela causa todos os seus sinais e sintomas. Agora, se você é atacado por essa doença uma segunda vez, o seu organismo ele já conhece essa doença, então ele imediatamente começa a produzir a defesa e ele vai ter uma resposta muito mais rápida e vai evitar que essa doença se instale e que cause realmente todos os seus sinais e sintomas. É assim que a vacina funciona. Ao invés da gente esperar que a pessoa, aleatoriamente na vida, seja infectada uma vez, talvez sobreviva, aprenda como aquela doença é, e daí, numa segunda vez que ela seja infectada, ela venha a estar pronta para se defender e não desenvolver nenhum problema, nenhuma complicação, nós pegamos aquela doença, pegamos os seus antígenos, que são as substâncias estranhas, e damos uma enfraquecida nele, ou então matamos aquele antígeno e colocamos ele na vacina, e a vacina é aplicada, e o nosso organismo ele vai conhecer aquele antígeno, porém sem o perigo de ser infectado, sem o perigo de ficar doente realmente, porque aquele antígeno está morto ou está enfraquecido a um ponto que ele não consegue mais trabalhar. E aí o nosso organismo vai conhecer, vai preparar suas defesas, vai produzir os anticorpos e em algum momento que nós possamos vir a ser infectados por aquela doença, ele já vai estar pronto para ir lá atacar e nos proteger contra esse anticorpo. Isso é chamado de imunidade. Então, quando a gente toma uma vacina, a gente está sendo imunizado contra uma determinada doença. Assim, é importante que nós tomemos as vacinas porque nosso corpo está sendo preparado para atacar uma doença que pode vir a nos infectar, que poderia ser mortal, e nós estamos já prontos para nos defender dela. O que acontece? A gente também sabe que hoje em dia muitos rumores se espalham na internet falando sobre como vacinas são perigosas, como vacinas afetam de maneira ruim as pessoas, causam autismo, causam vários problemas, enfim. Não acredite em todo esse conteúdo, procure fontes confiáveis. As vacinas elas são muito seguras, elas foram testadas indefinidamente, elas foram preparadas com muito cuidado e ainda são acompanhadas. Enquanto elas são usadas hoje em dia, existe um sistema de notificação na qual, quando as pessoas têm algum problema com a aplicação daquela vacina, o sistema de saúde é avisado e é informado para que isso possa ser melhorado e evitado em algum momento. Então,
É muito importante que a gente tenha consciência de que a vacina é sim importante, essencial. Ela é uma das ferramentas mais importantes no combate a várias doenças, como nós acabamos de ver, doenças que são perigosas, doenças que são mortais, e que através da vacina a gente está erradicando essas doenças e tornando a vida muito mais segura, muito mais tranquila para todos nós. Então, tenha a sua vacinação em dia, mantenha a sua carteirinha atualizada, verifique se todas as suas vacinas estão ok, se você não precisa tomar nenhum reforço, nenhuma outra dose, não precisa refazer alguma vacina, para que você esteja seguro e protegido contra todas essas doenças. Muito bem, no vídeo de hoje nós aprendemos um pouco sobre algumas doenças endêmicas que afetam a nossa população brasileira e muitos outros lugares do mundo. Também aprendemos sobre a importância das vacinas. Você está com suas vacinas em dia? Não esqueça de conferir o seu cartão de vacinação e ir num posto de saúde fazer as suas vacinas. Se você gostou do nosso vídeo, curta ele, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando outros vídeos forem lançados. Não esqueça de voltar na semana que vem para o nosso último vídeo da especialidade de biossegurança. Até lá!